Olá, eu sou Carol e tenho coisas a compartilhar. Já não é novidade que a Amazing Digital Circus é uma série muito famosa hoje em dia. Desde quando era só o episódio piloto dela já conseguiu 100 milhões de visualizações. Agora lançou o segundo episódio que já tá com 70 milhões. E não é pra menos, esse segundo episódio trouxe muita coisa nova pra história, apesar de deixar algumas outras de lado. E eu gostaria de falar nesse vídeo, um pouco atrasada pro hype, né? Sobre o episódio 2 de The Amazing Digital Circus, ou o Incrível Circo Digital, como preferir. Mostrando tudo o que aconteceu nele, todas as travessuras e todas as grandes bombas que esse treino soltou. Lá vamos nós! O episódio já começa daquele jeitão, com a Pomni sonhando que tá no salão principal do circo sozinha. Aí logo depois o braço dela fica todo abstraído. Ela vai tentar pedir ajuda, mas ela cai dentro de um buraco. O mesmo buraco onde o Kaufman foi jogado. E enquanto ela tá caindo, ela vê do lado de fora o Caim, a Agatha e o Jax desdenhando da situação dela, chegando a falar que nem lembram mais do nome dela. Poxa, tá, do Caim e do Jax eu não espero nada nesse sentido, mas da Agatha, pô, ela é tão legal. Daí a Pomni no desespero acorda, cai em cima de um dos blocos do quarto dela, buga inteira e é agitada pro teto. Batida ali. Eita! A Agatha aparece pra pedir desculpas de novo pelo que aconteceu ontem com toda a situação do Kaufman abstraído e tal, mas ela também fala pra não se preocupar que ela não tem ressentimento nenhum pelo que ela fez. E pela cara da boneca não é bem assim, mas né, vamos dar uma colher de chá pra ela tá sendo legal com a garota. Enfim, a Agatha chama a Pomni pra aventura nova que o Caim preparou. A primeira aventura dela fora do circo. Essa aventura vai ser no reino do Canyon Doce, e o Caim pede para eles recuperarem o xarope de panqueca do lugar que foi pego por bandidos. E aqui a gente pode perceber que a máscara feliz da Gangle voltou, né? Olha que bonitinha ela com a mascarinha feliz. Diante disso tudo, a Pomni pergunta pra Agatha se a vida deles realmente tinha importância ali. E quando a Agatha vai tentar falar com ela sobre isso, o Caim já empurra eles dentro de um portal para eles irem logo pra aventura. Eles vão numa carruagem puxada por um elefante de goma e logo na entrada do reino a gente pode ver umas placas falando para tomar cuidado com um monstro que a gente já vai ver mais pra frente. Enfim, eles entram no reino, a máscara feliz da Gangle é quebrada de novo. Meu Deus, a coitada não consegue ficar 2 minutos de episódio com a máscara feliz no lugar que já quebram ela. E aí a princesa, que é simplesmente a mistura da princesa Jujuba com a princesa Peach, um combo de referência, recebe eles com muita cordialidade, dá pra eles um caminhão para eles enfrentarem os bandidos e também a chave do reino para eles voltarem. Daí eles entram no caminhão e partem logo pra ação. Caraca, só até rimou. Enquanto isso, os bandidos já com carregamento estão em um acampamento. E o chefe desses bandidos, que é esse jaré aqui, ele fala que está fazendo isso pela mãe dele, que é quem ensinou tudo que ele sabe. Nem tudo, né, amigo? Aí eles avistam um caminhão da nossa turma e decidem sair embora. E o Jax, já querendo mostrar que veio, sugere pra Gangle colar no caminhão dos bandidos enquanto ele vai, entra lá e já dá um jeito neles com uma baita espingarda de waffle. Gangle acha que violência não deve resolver, mas o Jax não quer nem saber e só manda ela dirigir. Não é mole não esse tal de Jax. A Agatha até quer que a Pomni fique confortável nessa nova aventura, mas o Jax tem uma outra ideia. Ele taca a Pomni entre os dois caminhões para fazer um tipo de ponte e ela fica desse jeito parecendo Scratch. Foi isso que eu pensei assistindo a cena inteira. Enfim, a Pomni acaba soltando do caminhão deles e vai parar em cima do caminhão dos bandidos. E um dos bandidos vai lá tentar pegar ela de lá de cima, só que ele cai pra fora e se amarra na torneira. E é daí que ele sai fazendo essas posezinhas que ele tá batendo toda hora nas pedras. Vai ser efeito de microexplosão. Enquanto isso, o Jax já pegou uma bazuca de sapato, o Kingo tá jogando mais coisa pra Pomni, o Jax fica pressionando a Gangle de novo, chegando até a ameaçar que ele vai contar do lance da estatueta pra Agatha se ela não fizer o que ele tá pedindo. O Jaré-chefe também vai tentar tirar a Pomni de cima do caminhão deles, mas porque o Kingo jogou uma âncora que não tava muito bem amarrada em nenhum lugar e também
tinha uma corda muito comprida para isso. Eles acabaram chegando perto demais dos espinhos que os jarés colocaram no caminhão deles. A Agatha é empalada e é incrível nessa parte que uma Agatha simplesmente é espetada e não acontece nada com a menina. E nisso o caminhão da turma cai no rio de chocolate enquanto o dos jarés sai derrapando até parar numa pedra e bugar, jogando a Pomni e o jaré-chefe para fora do mapa. Bom, o jaré-chefe cai na parte de desenvolvedores do mapa e é lá onde ele encontra todos os assets que são usados na simulação, incluindo o dele próprio, que é provavelmente um recurso para poder substituir ele. E assim percebendo que ele é simplesmente um NPC, especialmente com a chegada da Pomni, que também cai lá e fala pra ele que ela não tem um modelo lá porque ela não é um NPC. E nisso o Jaré fica completamente doido da cabeça, toma um baita de um choque de realidade e pede pra Pomni falar pra ela o que ele realmente é. Enquanto isso, a turma tá com um caminhão boiando lá no Rio de Chocolate. Eles quase foram de Augustus Gloop, como disse o Jax. We're one tanker away from being Augustus Gloop. E aí eles se deparam com um tal monstro caramelo que a gente já viu antes nas placas e na seção de assets. O monstro de caramelo então tenta comer eles, mas eles falam que não são doces, então o bichão desiste. Jax fica curioso para saber a história do bichão e ele fala que ele era um participante do Reino Doce, mas porque ele saiu comendo todos os habitantes de lá, ele foi expulso para esse rio. Daí o Jax começa a bajular o monstro, falando que ele tem objetivos nobres e tal, coisa que a Agatha e o resto de nós assistindo obviamente não concorda. Mas enfim, ele fala que tem a chave do reino e diz pro Jaré que ele pode entrar e comer todos os habitantes que ele quisesse, se ele ajudar eles a capturar os bandidos. O que nem precisou muito na realidade, porque eles já caíram no próprio Rio de Chocolate depois que o caminhão deles foi ejetado pelo Glitch também. De volta para a área do desenvolvedor, a Pomni tá tentando sair de lá com outro caminhão de asset que tá ali. Ela pede ajuda pro Jaré, mas ele se sente totalmente desmotivado, percebendo que a vida dele era tudo uma ilusão. E nem a mãe dele, que ele apreciava muito e com quem aprendeu muita coisa, existe. Aí a Pomni tenta acalmar o jacaré, dizendo que ele pode achar um novo sentido para a vida dele, que ainda tem uma coisa boa, mas isso não anima o Jaré ainda. Diante disso, a Pomni conversa com ele de verdade, falando que ela sabe da sensação, porque ela também era nova ali. E diz pra ele que se ele não vê mais sentido na vida, ele pode ir com ela pro circo digital, onde ele pode encontrar uma nova casa e uma nova família. E ela já diz que considera ele como um amigo. E assim, finalmente o jacaré volta a ter algum ânimo e fala o nome dele, Gamigu. Então a Pomni usa uns blocos para bugar o caminhão e eles conseguem voltar pro mapa. Enquanto isso, a turma já tá voltando pro Reino Doce com o monstro de caramelo e os bandidos presos. O Jax fica totalmente decepcionado porque não teve nada de sangue, morte e explosão nessa aventura. Realmente não tá fácil pro Jax. Enquanto isso, a Agatha continua preocupada com a Pomni, preocupada de ela estar bem e preocupada de ela não estar gostando da Agatha. Daí o Kingo tranquiliza ela, lembrando o quão difícil foi para ela também se acostumar com o circo, mas só por um segundo. É aí que de repente o caminhão que a Pomni e o Gamigu usaram para voltar pro mapa cai em cima da cabeça do monstrão caramelo e derrete ele todo, o que deixa o Jax ainda mais decepcionado do que antes. Gamigu se reencontra com os amigos dele. A Pomni fala que o Gamigu vai voltar pro circo com eles. É muito engraçado esses outros dois brincando e dançando durante essa conversa. Daí eles devolvem o carregamento de cauda que foi roubado. Os bandidos ficam com outro carregamento do caminhão que voltou junto com a Pomni e o Gamigu. Mas então, quando eles estão indo embora, o monstro de caramelo ressuscita e o Jax deixou o portão aberto. Então, já viu, né? Parece que esse tal de Jax conseguiu uma vitória, hein? Então o Gamigu se impressiona com o circo e fala que pode se acostumar com ele. Mas aí o Caim vê o Gamigu ali e simplesmente apaga o cara da existência, justificando que se ele perder a linha de quem é humano e quem é NPC, pode acontecer uma coisa muito ruim. E pela expressão dele parece que já aconteceu.
Meus parabéns, Caim. Você criou seu próprio Coringa. Enfim, a Agatha conforta a Pomni e fala que o Caim costuma reutilizar os seus NPCs. Então a gente pode ver o Gamigul de novo no futuro. A gente só não sabe se ele vai voltar com as memórias da Pomni. Talvez ele volte com outras memórias implantadas. Daí nesse momento aparece a Zubul, que ficou pra trás para preparar o funeral do Kaufman. E a Agatha explica pra Pomni que eles fazem isso para homenagear as pessoas que foram abstraídas, os personagens que foram abstraídos e que eles gostavam. O Jax até fica tristinho ouvindo isso por um segundo, mas logo depois ele faz a cara de marrento de novo e vai embora. Então o episódio acaba com o funeral do Kaufman, com todo mundo chorando e compartilhando as memórias felizes que eles tiveram juntos. Uma cena muito bonitinha e emocionante. E a Pomni, vendo tudo isso, lembra do pesadelo que ela teve, mas dessa vez ela enxerga os seus novos amigos segurando ela, assim se sentindo acolhida e finalmente vendo que podia contar com todos eles. Cara, eu não esperava que esse episódio 2 fosse entregar tanto assim pra gente. Claro que ele não é melhor que o primeiro e não teve muitos grandes mistérios, nem metade daqueles que foi apresentado no piloto. Mas de uma forma geral é um episódio bom. Eu gostei como esse episódio trabalhou mais essa forma mais subjetiva dos personagens e também com os temas abordados, que é esse medo do esquecimento e a noção de que a vida não tem nenhum propósito até que você encontre o seu próprio. E cara, quem não se sentiu assim? Quem não teve medo de ser esquecido? Quem sentiu que sua vida não tinha nenhum propósito? Quem sentiu que não tinha pra onde ir, nem o que fazer da vida? Eu mesma já me senti assim muitas vezes. Eu já senti essas coisas na pele, especialmente durante a minha adolescência. E é isso que eu achei legal desse episódio, porque fez muita gente se identificar com ele, como eu me identifiquei. Eu entendo as pessoas que não gostaram tanto assim do episódio, porque não teve os mistérios nem nada assim, nem voltou aquele assunto do Void, ou de qualquer outra coisa que o piloto nos mostrou. Mas mesmo assim, eu achei que foi um ótimo episódio. Então por isso eu dou uma nota 8 para esse episódio, porque foi um episódio com o qual eu me identifiquei bastante e também trouxe muitas outras perspectivas, e é até legal ver que o desenho está focando mais nos personagens por enquanto. Inclusive a criadora também já declarou isso, que os próximos episódios vão ser mais focados nos personagens do que nos mistérios. Eu acho isso interessante. Enfim, deixem um like e se inscrevam no canal para receberem mais vídeos como esse, e comentem aí embaixo o que vocês acharam, se a opinião de vocês bateu com a minha, ou e se vocês têm mais alguma coisa a pontuar sobre esse episódio. Obrigada por ficarem comigo e até mais, e